Só sabe aquela sensação de você ver um negócio bem sucedido pra caramba e pensar, pá, cara, esse negócio é tão óbvio, eu pensei até algo parecido. Só todo negócio bem sucedido, de maneira geral, ele tem que ser óbvio, simples e objetivo, tá? Pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre, voltei de novo com força a gravar vídeo pro canal Visão Empreendedora, onde é que eu falo sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre fontes de renda, sobre ganhar dinheiro. E o canal tem 2 anos já, comecei de novo, eu meio que parei um pouco no canal depois que eu criei minha empresa no caso, né? Afinal, eu teve um vídeo que eu coloquei de como fazer R$ 200 virar R$ 5.000. Aquele vídeo realmente eu coloquei em prática e, olha só, deu certo, tanto que eu tive que largar o YouTube e voltando agora. Então, aqueles que são novos aqui no canal, eu peço que se inscrevam aqui embaixo, né? Acho que aqui ou aqui, não lembro. E aqueles que querem realmente ser notificados pelo YouTube desses vídeos todos os dias, cliquem também no sininho do lado e lá ative a notificação que vocês vão ser notificados sempre que colocar um vídeo novo no YouTube, que eu ainda não tenho horário específico. Eu vou ver se nos próximos dias eu realmente defino um horário, mas por enquanto são todos os dias vídeos novos, todo santo dia. Vamos lá, hoje o vídeo é sobre negócios óbvios, como criar negócios óbvios e por que os negócios parecem tão óbvios quando você vê negócios bem sucedidos. Exemplo, Uber, mas era bem óbvio, pegar um aplicativo, chamar um carro é mais fácil, mais simples. Ou então, pegando mais na essência, lá atrás, na antiguidade, onde tudo era novidade. Exemplo, uma vez eu vi um vídeo que falava que o criador da caneta, aquela que tem 3, 4 cores, sabe? Que é uma caneta, muito pouca gente usa aquela caneta, né? Mas aquela que tu clica um botão assim e ela é azul, verde, amarelo, vermelho, que é mais de uma cor no caso, né? O cara que criou aquilo ele ficou milionário com uma caneta, que uma coisa tão simples, né? E às vezes coisas como essa, talvez outras utilidades também, são negócios ou produtos muito óbvios que foram criados que as pessoas ganharam milhões de reais. E, cara, aí que tá a essência do empreendedorismo. Os negócios não precisam ser complexos, difíceis de entender para serem valiosos. Muito pelo contrário, quanto mais simples for a ideia, de uma maneira que qualquer um consiga entender, mais vale aquela ideia. Até porque uma ideia em si não tem valor, e sim a execução dela. Então, se a ideia for muito complexa, às vezes não faz sentido. Por um bom tempo da minha vida, quando eu tinha ideias que eu achava que seriam milionárias, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Não vou falar porque a minha ideia é muito revolucionária, se a pessoa que pegar aqui vai roubar minha ideia, fazer antes. Cara, isso não... Eu perdi completamente essa ideia, essa noção de ideia ser completamente. Não vou poder falar para ninguém, porque hoje eu entendo que uma ideia em si não tem valor nenhum. Partir colocar um negócio em pé tem muita dificuldade, muito empecilho que impede de você conseguir hoje, vou criar um negócio aqui, colocar ele em pé, vou ganhar milhões. Não é assim tão simples você cortar as dificuldades do mercado e colocar um negócio em pé. O Brasil tem muito imposto, tem muita carga trabalhista quando você vai botar um funcionário, tem muito as pessoas em si que vão começar as ideias, elas não têm habilidades com empreendedorismo, elas não têm habilidade com gerenciamento de pessoas, não têm habilidade com cálculo de margem, elas não têm noção de proatividade. Então acaba que são poucas pessoas que têm perfil empreendedor o suficiente para tocar negócios. Então, se você passar uma ideia para qualquer um, não acho que aquela pessoa vai roubar. Muito pelo contrário, passe sim a ideia para o máximo de gente possível, porque quando você passa uma ideia para alguém, quando você explica para ela, é como se você ensinasse. E de todas as formas de você entender alguma coisa, massificar aquilo na cabeça, é ensinando da melhor maneira possível. Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que quando você passa a ideia para alguém, você começa a ver o que você está falando, entender, tendo que explicar detalhe por detalhe, porque uma coisa você está na sua cabeça, outra coisa você tem que explicar para uma outra pessoa. Aquilo tem que ficar mais simples e mais claro, para que você consiga materializar pelo menos em palavras aquilo que é a sua ideia. E no outro lado, aquela pessoa que não tem a visão clara daquilo que tá na sua cabeça, não consegue ver um pouco mais além do que você está conseguindo ver, tem que ficar claro o suficiente para ela. Então você tem que se expressar de uma forma, e às vezes ao falar, sem ter um feedback, você já consegue ver, pior que tem isso, aquilo que eu não pensei, que você começa a pensar na hora de gesticular, ter que gesticular aquela ideia, ter que falar aquela ideia, você começa a ter que materializar de maneira pontos que você não tinha pensado. E mais ainda profundamente, quando você passa a ideia para alguém, aquela pessoa começa a te dar feedbacks negativos ou positivos, principalmente negativos,
você começa a ter que pensar e, não, mas é que, pior que essa eu não tinha pensado nisso, pior que isso realmente é um empecilho que eu não tinha pensado. Às vezes pessoas muito cabeçadoras falam, não, mas isso aí tudo é problema que eu vou resolver. E na verdade às vezes não é resolvível. Tem problemas, tem ideias que não é possível resolver. Então passar a ideia para as pessoas é muito importante, certo? O primeiro ponto que eu dou para você em relação a grandes ideias, passe assim, não fique com medo de que a sua ideia seja feita ou roubada por alguém, porque sinceramente, olha, 1% das ideias a cada uma a cada 100 ideias pode ser roubada de verdade. O resto tudo depende muito de você executar essa ideia. Vou usar de novo sempre eu como exemplo, né? Afinal, eu quero que você entenda que, embora eu seja um canal relativamente pequeno, eu tenho coisas a passar que muitas pessoas às vezes não dão nem valor. As pessoas às vezes não entendem a importância. Eu voltei a gravar vídeo pro YouTube de novo porque eu gosto muito disso aqui. De ter essa vitrine, tanto como empresário, isso é muito bom, tanto como questão de guardar o conteúdo para ver posteriormente no futuro e ver se aquelas ideias realmente estão válidas, estão batendo, se elas estão amadurecendo bem. Tem muita coisa que a gente não entende, mas ideias. Às vezes eu vejo vídeos antigos meus e não que me arrependa daquilo, mas são coisas que amadureceram, que às vezes mudaram, às vezes o cenário mudou completamente. Então, sempre tente se manter atualizado. O YouTube para mim é uma maneira ótima de um empresário se colocar aqui, tanto como vitrine, tanto como materializar ideias e ver o amadurecimento dessa ideia do passado. Então, vamos lá, continuando ainda mais focado em relação ao conteúdo. Pessoal, sempre que você for ter uma ideia, tente sim que ela seja óbvia e simples o máximo possível, que qualquer pessoa... teve algum lá que eu ouvi uma frase que fala bem assim, ó, a ideia tem que ser simples a ponto de uma criança entender ela. Ou seja, se você não consegue explicar para qualquer pessoa a sua ideia, ela tem algumas barreiras. Ela tem que ficar simples de uma maneira que você possa executar. Tem muita gente que tem ideias e não consegue colocar em prática por falta de proatividade, por falta de ter uma visão empreendedora, acaba que ela não está muito forte esse mercado, então ela não consegue colocar em prática. Mas a grande maioria das pessoas realmente ela vê que tentando colocar em prática a sua ideia, ela tem muito mais, não é tão simples assim que nem ela imaginava. Eu mesmo tentei colocar várias ideias que não saíram no papel, que na verdade quando a gente pensa que é revolucionário, quando vai ser colocar em prática não é tão revolucionário assim, ou não é tão difícil entrar nesse mercado que nem às vezes pintam, quem parece, ou com animes que tu achava que era. Um exemplo foi, um dos exemplos de negócio que eu tive, que eu tentei fazer, talvez tenha sido o marketing digital. Eu tô aqui no YouTube falando sobre marketing digital e tu vê muito vídeo sobre lançamentos milionários. Tem algumas barreiras, tem algumas dificuldades que não é assim tão simples, não é? A volte meio dá uma coisa assim, né? Cara, eu tô no YouTube, tô fazendo, sei como funciona o marketing digital, sei como funciona o lançamento, mas não consegui executar. É porque falta conhecimento ainda, falta algumas coisas que impedem a pessoa de, não é só chegar e colocar, gravar e ficar milionário. Não, tem algumas barreiras, tem algumas coisas que você precisa entender antes de realmente chegar a esse ponto. E o mercado está muito em alta, o marketing digital é um mercado muito alto. Muita gente fala, muita gente no YouTube, na internet fala, procura, jovens principalmente, mas não é tão simples assim. Tem barreiras que você tem que entender que não é tão simples para você chegar a resultados nem milionários que eu falo, mas chegar a ganhar 100 mil reais no lançamento, que nem o pessoal fala, 30 mil que seja, num lançamento de 7 dias, não é tão simples assim. Se fosse todo mundo tá milionário, se fosse só gravar um vídeo e colocar, não, tem nuances, tem poréns, tem obstáculos que fazem que aquilo não seja tão simples. Então, sempre que for criar um negócio, sempre que for um negócio, tente ser que seja o mais óbvio possível, passe sim sua ideia para frente, amadureça essa ideia o máximo possível, porque os negócios que vão dar realmente certo, eles costumam ser óbvios. A minha empresa, vamos dar um exemplo agora prático do que eu estou vivendo, do que deu certo comigo. Minha empresa, eu sou um vendedor de lanche na rua. Se eu for resumir, o que eu faço é isso. Eu vendo lanche na rua e é assim que eu monetizo a minha empresa. Minha empresa, que tá aqui que mudou um pouco. Qual um pouco as variações dessa simplicidade e obviedade. Tem muitos ambulantes na rua que vendem lanche, correto? O que eu comecei a ver quando eu fui pra rua por necessidade, por querer criar um negócio mais simples possível? Eu percebi que era simples monetizar aquilo ali. O resultado era muito fácil de eu vender coisas na rua. Muita gente fala, vendo um brigadeiro, vendo aquilo na rua e consigo seu dinheiro básico para capital inicial.
Eu pensei quase assim, só que eu pensei de uma maneira, eu tinha que gastar 3 mil reais por mês. E eu consegui isso nos primeiros meses, vendendo na rua. Consegui fazer. Daí eu comecei, depois que a ideia era óbvia demais, eu comecei a adaptar no meio do caminho. Exemplo, eu comecei a pé. Depois eu comprei um patinete elétrico de 1.500 reais na época. Depois eu evoluí depois de um ano para um de 4 mil reais. Daí eu evoluí a bag é diferente. Eu fui, a ideia começou muito simples, muito óbvia e começou a evoluir depois com o tempo. Mas foi maturando com o tempo que essa ideia chegou a esse ponto. Mas no começo ela foi muito óbvia e simples. Eu comecei a terceirizar isso, comecei a colocar 1, 2, 3, 4 vendedores. E assim eu consegui escalar. E outra ideia, outros negócios, outros vídeos que eu coloquei já aqui também sobre isso. Vou falar um vídeo só sobre isso. Eu acho muito importante o poder da escala de um negócio. Você planejar isso também eu acho muito importante. Mas o ponto principal é, meu negócio começou muito óbvio, é muito simples, e eu comecei a colocar mais barreiras de entrada, mais coisas para aumentar esse faturamento, para melhorar essa estratégia de venda, de produção, de negócio. E daí começou a ficar um pouco mais difícil de ser simplesmente copiado, porque não é tão óbvio mais, começou a ter mais poréns, mas começou com uma ideia muito óbvia que foi evoluindo. Então, comece o negócio o mais óbvio possível, não ache que aquele negócio é simples demais. Pô, eu vendo vídeos às vezes, de negócios, às vezes, que eu consigo nem imaginar. Exemplo, tem um negócio que hoje é milionário também já, investido há pouco tempo pelo Primo Rico, se não me engano, que é uma empresa onde a pessoa pega vídeo e depoimentos de pessoas famosas e vende. Ou seja, aquela pessoa vende, uma pessoa pede um vídeo para um famoso, ele intermedia, a empresa só intermedia a base de famosos, e aquele famoso faz sei lá, 10, 15 vídeos por, por dia, sei lá, por hora, não sei. Mas faz alguns vídeos, né, no seu tempo livre, fala o nome daquela pessoa para a pessoa que pagou. E a pessoa paga 100, 200, 300 reais por um vídeo de 10 minutos para aquele famoso. Isso fez com que essa empresa que intermediou esse famoso e a pessoa que nem recebe pagar, vale milhões de reais. Olha quanto simples é isso. Ela só tem uma base de pessoas famosas, uma base de pessoas que gostariam de receber um vídeo daquela pessoa falando exatamente daquela outra pessoa. Ela faz essa intermediação, ajudou a empresa a monetizar de uma forma, ajudou essas pessoas que, pô, às vezes o ídolo dela falando sobre ela pode ser uma coisa tão simples, né? Mas essa empresa, eu vendo a explicação dela, a empresa que já vale milhões de reais, fazendo apenas isso. É um produto simples, é uma ideia óbvia. Então não acho que essa ideia é óbvia demais, mas também não tente rebuscar ela demais. E também não tente achar que a sua ideia é a melhor ideia do mundo, que ela tem um monte de coisa, um monte de ideias, que se ela for muito complexa, aí sim que ela é uma ideia tem menos validade ainda. Porque exatamente na hora de colocar em execução, tu vai perceber que tem muito mais poréns do que o que parece ou do que você está imaginando quando vai colocar em prática. Galera, então é isso. Eu não vou esticar mais o vídeo. Nos próximas semanas, até o fim de semana que vem, ou seja, esse vídeo aqui numa quarta-feira, não sei quando você está vendo, mas nos próximos 3 ou 4 vídeos do canal vão ser assim ainda, esse cenário. Depois vai ter um cenário, pelo menos agora a iluminação já mudou aqui já, tá um pouco mais claro, vocês vão ver. Não vai ter muito mais também, às vezes eu tava ali na frente da tela do meu notebook, né, e a iluminação era a tela do notebook. Daí eu tive que desligar, então, pelo menos agora vai parar de acontecer isso. E eu vou começar também a fazer uns roteiros para o vídeo ficar mais curto, mais direto e com mais qualidade de informação. Afinal, como não vai ter edição, o vídeo fica um pouco massivo, né? Porque é difícil acompanhar até o final. Se você tem até o final, se inscreva no canal, isso ajuda muito, é porque você gostou do conteúdo. E com o roteiro eu consigo fazer que o vídeo seja menos maçante, consigo pular de um tópico para outro mais rápido, empreender você mais no vídeo e realmente, afinal, o objetivo não é que você apenas assista, mas que você aprenda. Então, com o roteiro fica um pouco mais tranquilo. Só isso, até o próximo vídeo e se gostaram, se inscrevam e curtam, que isso ajuda muito eu continuar colocando vídeo com cada vez mais qualidade, com cada vez mais conteúdo e realmente conseguir ouvir melhor vocês. Afinal, quanto mais views, mais comentários no vídeo também eu consigo ter um feedback melhor em relação a isso. Então, até o próximo vídeo. Valeu!